todos estão vendo o telão? 1, 2, 3 e já. E quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Agora escuta, fale bem firme essa partezinha agora. Foste selado, mais uma vez. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Joga o 14. Vamos lá, 1, 2, 3. O qual é o penhor da nossa herança. Olha a pena repetir esse pedacinho. Vamos lá? O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Repita comigo: selo e penhor. Selo e penhor. Só isso, fecha os teus olhos. Senhor da glória, eis aí a tua palavra. Ministra sobre os nossos corações e usa os nossos lábios outra vez para transmitir aquilo que o Senhor tem para a tua noiva nesta noite, em nome de Jesus, amém. Toma os vossos assentos, olha o relógio, 5 para as 9 eu dou a bênção, fiquem tranquilos, se não acabar a gente para, amém. Efésios, nós lemos o capítulo 2, nós lemos do versículo 1 ao 10. O apóstolo Paulo é o autor desta carta. O apóstolo Paulo escreve essa carta. E quando que ele escreve essa carta? Irmã Bel, ele escreve na sua primeira prisão. Ele é preso, passa por 3, né? Na primeira prisão, ele escreve a carta aos Efésios. Aproximadamente no ano 61 ou 62, mais ou menos, depois da era cristã, depois de Cristo. Ele escreve a Éfeso. E o que era Éfeso? Éfeso era uma cidade da Ásia Menor. Uma cidade da Ásia Menor. Ele escreve a uma igreja que tornou-se a mais influente naquela época. Aquela época era o primeiro século. Alguns autores vão descrever que a igreja mais influente foi a igreja de Jerusalém, mas sem dúvida Éfeso está ali, concorrendo com a igreja de Jerusalém, entre as mais influentes do primeiro século. Isso é muito importante nós entendermos. Éfeso foi uma igreja plantadora de outras igrejas na região onde ela estava plantada, onde ela estava situada. Então ela é uma igreja plantadora de outras igrejas na Ásia Menor. Paulo passa 3 anos, Paulo passa 3 anos em Éfeso, e ele experimenta um reavivamento espiritual quando ele funda a igreja em Éfeso. Ele só passa 3 anos lá. Eu te lembro novamente que quando ele escreve a epístola aos Efésios, ele está preso em Roma, mas ele é preso depois que ele funda a igreja em Roma, e ele passa 3 anos, e esses 3 anos ele presencia um grande reavivamento espiritual naquela cidade. Por que, pastor, o senhor destaca isso? Porque aquela cidade, a cidade de Éfeso, ela era marcada pelo ocultismo. Inclusive, em Éfeso ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o que era essa maravilha? Era o templo da deusa Diana. E o que era a deusa Diana? Uma deusa voltada para o sexo. Os irmãos estão entendendo até agora? Amém. Pedrinho, é muito bom te ver, Pedrinho. Eu fiquei feliz demais quando eu vi você chegando, tá, meu filho? A gente ama. Os irmãos estão felizes com o Pedrinho, irmãos? Amém. A gente ama o Pedrinho, amém? Glória a Deus por isso. Só abrir as parênteses que eu lembrei, tá, meu filho? Mas era uma cidade do ocultismo, e dentro daquela cidade, como é que eu posso explicar para os irmãos? O evangelho prevalece,
Por isso que eu disse que Éfeso foi uma igreja plantadora de outras igrejas. Então Éfeso, depois da passagem do apóstolo Paulo, ela se torna conhecida porque foi marcada, irmã Conceição, pelo Evangelho. Como assim, pastor Lohane? O Evangelho ensinado por Paulo, que é o Evangelho que nós pregamos hoje, fez recuar em Éfeso, o ocultismo, a feitiçaria e a idolatria. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O Evangelho fez isto acontecer naquela cidade. Agora, Paulo está preso, e ele está preso em Roma. Ele está preso em Roma. Então ele pega uma pena, naquela época, uma caneta nos nossos dias, e ele escreve esta carta. E esta carta, ela vem nos mostrar, por isso que eu li um pedacinho do primeiro capítulo, eu li 2 versículos, por exemplo. Ela vem nos mostrar como Deus, pastor Raimundo, ele pôs o seu coração na igreja. Eu te explico melhor. Como Deus nos amou, como Deus projetou a nossa salvação. Então isto é o coração de Deus pela sua noiva, e a noiva é eu e você, é a igreja dele lavada e remida e comprada com o sangue de Jesus. Amém? Nota comigo, aí eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 1. No capítulo 1, nós vamos vendo que ele trata do plano eterno de Deus com a sua igreja. Como assim, pastor? Ele vem revelando a nós, isso é o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 1. Ele vem revelando a nós a salvação que a salvação era uma obra de Deus Pai, era uma obra do Deus Filho, era uma obra do Deus Espírito Santo e Novera sobre a nossa vida. Isso é muito interessante. Veja para vocês, se você puder, Márcio, deixa o capítulo 1, eu queria ler com os irmãos, do versículo 3 ao versículo 5. Coloquem na tela. Olha para vocês verem que coisa interessante. Vamos ler 3 versículos, 3, 4 e 5. Vamos, 1, 2, 3 e já. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É um texto perigoso, mas ele é muito simples. Por que ele é simples, pastor? Foi o Pai que nos elegeu. Aleluia. Foi o Pai que nos adotou na sua família. Tem outro versículo que diz assim, não foi nós que escolhemos a ele, Mamiliano Márcio, foi ele que escolheu a nós. Aleluia. Foi ele que nos chamou para participar da sua família. Aleluia. Amém, irmão Bel, é isso que está dizendo aí, queridos. Aleluia. Deixa aí, coloca o versículo 6 agora, Márcio, porque o versículo 6 é lindo também. Vocês leem comigo? Para louvor e glória da sua graça. Olha que coisa linda, irmã Neuza. O Pai planejou a nossa salvação, sabe para quê? Para louvor, olha lá, querido, para louvor e glória da sua graça. Aleluia. Oh, glória a Deus. A nossa redenção na cruz, presbítero Valdemar, Diácono Eliseu, foi para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus. Tudo feito por Ele, irmão Fátima, tudo por Ele, aleluia. Nós louvamos a Deus por isso, amém? Joga o versículo 7, que tem coisa linda no versículo 7. Vamos ler 1, 2, 3? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O
versículo 7, Montanha, ele mostra que se foi o Pai que planejou a nossa salvação, escuta, foi o Filho que a realizou. O Pai planejou, mas foi o Filho, nosso Salvador Jesus, que realizou. Realizou como? Através da nossa redenção na cruz do Calvário. Ele foi lá e se entregou. O Pai planejou, mas quem executa é o Filho, aleluia. Ele morreu por nós, ele morreu por mim e por você. Ele nos comprou com o seu sangue, aleluia. Nós temos perdão, pastor Raimundo. Nós temos redenção deles. Aonde, pastor? Na cruz de Cristo, onde foi cravada a cédula do pecado que era contra nós. Mas ele a cravou lá na cruz, aleluia. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Nós temos perdão, nós temos redenção em Cristo Jesus. Nós temos vida eterna, aleluia. Quem glorifica a Deus por isso? Você tem vida eterna. Para muitos aí no mundo, morreu, acabou. Não, para o crente, nós temos a garantia da vida eterna. Nós temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Oh glória, oh glória. Eu quero ver mais um versículo ainda. Vida eterna. Presbítero Valdemar, isso é uma certeza boa demais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai no versículo 12, no capítulo 1, versículo 12. Tem algo que eu quero mostrar. Olha para vocês ver que coisa linda tem no versículo 12. Vamos ler novamente? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Querido, aleluia. Eu costumo dizer no seminário onde nós ministramos Pentateuco que Deus criou o homem. Quantos creem que Deus criou o homem? Diga amém. Eu costumo dizer que nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Agora olha o que diz esse versículo. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Escuta que coisa interessante. Ele nos salvou, porque através de nós, outros viriam até Ele, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, para sermos testemunhas daqueles que irão aceitar Jesus e ver a nossa alegria em ter certeza de termos perdão, em termos certeza de termos redenção, Carlos, em Cristo Jesus, e principalmente em termos certeza da vida eterna. Amém, querido? Glória a Deus. Coloca o versículo 13 e 14. Eu vou caminhando pelo 1, amém? Fique triste não, mas vamos chegar onde nós lemos. Calma! Vamos por aqui primeiro. Versículo 13 e 14, leiam comigo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua O glória. que esses versículos querem nos dizer? Paulo está dizendo que a salvação planejada pelo Pai na eternidade, ela foi executada pelo Filho na história, e ela é garantida a nós por intermédio do Espírito Santo de Deus. Quem garante ela em nós, irmão Zemar, é o Espírito Santo de Deus. Eu explico isso melhor. Vamos lá. Ele traz duas figuras aqui nesses dois versículos que nós lemos. E foi aquelas duas figuras que nós recitamos. Ele traz duas figuras interessantes. Coloca o 13, por favor. No versículo 13, a primeira, ele diz que foi quem também vós estáis, né? Como foste selados. Olha ali, ó. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Aí agora escuta, olha, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós.
O Espírito Santo é o selo da nossa redenção, pastor. Mas deixa eu tentar falar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de selo, você fala daquilo que é propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva. Quando chega uma carta na sua casa, uma Sirene, chega para responder, sei lá, aí principalmente é cartão de crédito. Quem paga é quem? Sou eu. Ela vem e fala assim: a carta não é Joel, é Sirene. Ou seja, a carta está selada e está interessada a ela. Quem tem que abrir é ela. Mas como sou eu que pago o cartão, eu abro para ver a quantidade. Mas ela briga. Por quê? Porque tem um selo. E o selo está dizendo: essa carta só pode ser aberta pela Sirene. Amados, você lembra daquela história de Daniel, capítulo 6, se não me falha a memória, lá pelo versículo 17? Daniel, o rei vê ele orando. Dário emite um decreto. Os inimigos de Daniel, vocês lembram disso? Os inimigos falaram assim: ó Dário, faz um decreto que quem clamar, quem orar outro Deus que não seja você, seja jogado na cova dos leões. Aí Dário, ouvindo os fofoqueiros que não gostavam de Daniel, porque os inimigos de Daniel já tinham visto ele orar, Dário vai e faz uma lei: quem orar a outro Deus que não seja o grande Dário, que era o rei da época, deve ser lançado na cova dos leões. Hoje você usa uma caneta para assinar, sim ou não? Alguém leia para mim Daniel 6,17. Olha com o que o rei assinar. Está ali na tela. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Agora escuta, deixa eu ler. E o rei selou com seu anel. Irmãos, depois que o rei, ninguém podia mexer. Por isso que eu usei a frase: selo quer dizer propriedade de alguém, exclusiva de alguém. Ninguém poderia tirar a pedra da cova dos leões. Por quê? Porque o rei assinou, mas ele não assinava com caneta, ele assinava com selo, com um anel. O anel dele era o selo. Ele ia lá e plá! Eu vou te incomodar. Volta para o versículo 13 de Efésios, capítulo 1. Olha que coisa linda. Guarda isso. Selou, já era. Só eu mexo. Se eu selei, só eu tiro a pedra. Só eu posso remover. Ninguém pode abrir a correspondência que era selada pelo rei. Ninguém. Só para quem ela era destinada. Então escuta agora: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Olha aqui para o pastor. Deus o Pai planejou a nossa salvação na eternidade. O Filho a executou na cruz do Calvário. E o selo dela em nós é o Espírito Santo de Deus. Onde eu quero chegar, pastor? Você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode tocar a não ser Ele. Como assim, pastor? O selo do rei foi cravado na pedra, não foi? Lembra disso? Dário bota lá que quem adorasse a outro Deus que não fosse a ele deveria ser jogado na cova. Veio os inimigos de Daniel e falou: ó grande Dário. Daniel orava 3 vezes, nós vimos pela janela dele, ele orando virado na direção de Jerusalém. Agora você tem que cumprir o seu edito. Por quê? Daniel era uma pedra no sapato deles. O que o rei faz? Joga Daniel dentro da cova dos leões. E joga e ainda bota o selo, ninguém tira a pedra. A Bíblia descreve que Dário era amigo de Daniel. Naquela noite, Dário não dorme. E quando o dia começa a clarear, Dário sai correndo e vai até a cova. Ninguém tinha mexido na pedra. Por quê? Porque ela estava selada com o anel do rei. Só ele podia mexer. Quando ele chega e fala assim: ó Daniel,
Tomara que o Deus a quem você serve tenha guardado você. Só Ele podia remover a pedra. Quando Ele remove a pedra, Daniel grita: e Ele me guardou porque Ele fechou a boca do leão. Você é propriedade exclusiva de Deus. E o seu, a marca disso é o Espírito Santo em nós. Já ouviu falar? Macumba não pega em crente. Se você tiver vindo com Jesus, não pega não. Mas se você tiver, desculpa, tá, pastor, vou usar o seu. Mas o crente Raimundo, não pega no mundo, outro pega na igreja, você toma cuidado. Não pega a igreja, outro pega no mundo. O pastor Raimundo sempre toma, né? Aí vai pegar. Mas se você estiver firme, em comunhão com Ele, querido, pode costurar a boca de sapo, pode fazer o que você quiser. Por quê, pastor? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora escuta outra coisa do Senhor, isso aqui é muito importante. Isso aqui é legal, ó. Rapaz, quando o Senhor me deu essa madrugada, eu comecei a orar pela festa, era 4h10, aí 5h10 eu parei. Agora eu vou parar, meditar para preparar isso. Minha carne até tremeu. Selo também fala de legitimidade, legítimo. Repita comigo, legítimo. Original, fala. Original. Selo fala de originalidade, original. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes, esses dias, veio um rapaz trabalhando, não vou citar o nome dele, nem vou falar que é o Paulinho da guitarra. Aí o Paulinho veio com a blusinha de frio. Aí ele esqueceu a blusinha dentro da cantina. Aí ele falou assim: ah, pastor, vê se eu esqueci. No dia seguinte, nós trabalhamos no sábado no mutirão. Aí no domingo o Paulinho me mandou uma mensagem: vê se a minha blusa ficou lá. Eu falei: Paulinho, tem uma blusa velha aqui. Eu falei sem intenção, tadinho. Eu falei: é velha, pastor, mas é da Guess. Deu uma marca Guess? Sei lá o que é isso. A minha vai barata, a marca melhor vai barata. Mas ele falou: é uma blusa da Guess. É isso? Como é que fala? Aí ele virou para mim: pode olhar a etiqueta dela. Aí eu fui olhar, era original mesmo da Guess, sei lá. Esse negócio aí, entendeu? Eu falei: meu Deus, a blusa já surrada, mas ela tem selo, ela é original. E ela falou: foi meu patrão que me deu uma blusa dessa, deve ser mais de R$400. Eu falei: então você guarda. Eu botei ela dentro do gabinete, dobrei e guardei. Olha aqui, querido, selo fala de originalidade, selo fala de legitimidade. Que onde o senhor quer chegar, pastor? Nós não somos falsos não, irmãos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Somos originais. Não tem crente falsificado aqui não. Amém, irmã Maria? Então glória a Deus, irmã Maria. A senhora também está curada em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos a obra legítima do Senhor. Aleluia. E aonde que nós conseguimos essa legitimidade, essa originalidade, esse selo, Bel? Lá na cruz do Calvário. Aquele sangue não foi à toa. Quem crê nisto? Aleluia, aleluia. Nós não podemos perder a salvação, porque nós não somos falsificados, nós somos originais. Quem entende isso? Nós não somos obra falsificada, pastor. Nós somos originais. E a originalidade nossa, a origem é a cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deixa eu ir para outra figura aqui, senão não dá tempo. Aí ele fala de uma outra figura. Aí a outra figura, a segunda figura que ele usa no versículo 14, pode colocar? Ah lá, o qual também é o penhor. Ah, isso aqui é muito demais. A segunda figura que ele usa é o penhor. O penhor, ele foi criado, se vocês me permitem, deixa eu tentar explicar para os irmãos, como uma entrada. Você vai comprar um carro, você tem que dar uma entrada, se você for parcelar ele. Então o penhor seria a primeira parcela. Os irmãos entenderam, diga amém. Amém. Amém, queridos? Então ele foi dado como uma primeira prestação. Isso é o penhor. Aleluia. Aí agora escuta. A primeira prestação foi dada lá na cruz do Calvário. E ele explica quem é o penhor também. O penhor é o mesmo do selo. Como assim, pastor? Então lá na cruz do Calvário ele começou a boa obra. Aí agora escuta. E a Bíblia diz que ele é fiel para terminar. Lá na cruz
ele deu penhor. Ele começou, ele deu entrada. Agora ele é fiel para terminá-la. Aleluia. E o penhor também é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo é a garantia, Diácono Manuel Gregório, que ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus em nós é a garantia, o penhor que nos deixou. Eu vou, mas eu envio o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia que quem deu a entrada, quem pagou a primeira prestação, vai pagar até o final, até o arrebatamento da igreja. Aleluia! Porque o Deus Pai planejou a salvação, o Deus Filho a executou na cruz do Calvário, e quem colocou, cravou no nosso coração, foi o Espírito Santo de Deus. Quem entende isso, diga amém? Amém. Aí termina o capítulo 1, aí agora que eu vou entrar onde mais lento, mas pode ficar tranquilo, com 5 minutos eu termino. Aí começa o capítulo 2, aí entra o capítulo 2, aí Paulo vai mostrar para nós de onde que Deus nos salvou. Agora você vai me acompanhar comigo onde nós lemos. Aí termina o capítulo 1 e Paulo vai mostrar para nós da onde ele nos tirou, como ele nos salvou, como nós estávamos, quem nós éramos e quem nós somos hoje, e como essa obra da ressurreição se dá. Quem está entendendo isso até agora, dá um glória a Deus. Aí o capítulo 2, ele tem muitas verdades para a nossa vida. Aí eu vou falar algumas aqui, algumas. Por exemplo, a primeira verdade que tem o capítulo 2, e eu vou te mostrar. Escuta, mas aperta a gente, vai apertar um pouquinho, mas você dá glória a Deus, aí que é fresquinho, você pode ficar tranquilo. O pecado, a primeira verdade que a gente lê aqui no capítulo 2, o pecado trabalha contra nós. Repita isso comigo. A primeira verdade, o pecado trabalha contra nós. O pecado trabalha contra nós. Repita, o pecado trabalha contra nós. A segunda verdade que eu vejo aqui no capítulo 2, Deus trabalha por nós. Repita, Deus trabalha por nós. A primeira, o pecado trabalha contra nós. A segunda, Deus trabalha por nós. Agora escuta, a terceira verdade que eu encontro no capítulo 2, Deus trabalha em nós. Repita, Deus trabalha em nós. E a última verdade que eu vejo no capítulo 2, Deus trabalha através de nós. Repita, Deus trabalha através de nós. Dá 8 minutos e a gente encerra. Quem crê, diga amém? Amém. A primeira verdade, o pecado trabalha contra nós. Coloca o versículo 1, vamos ler até o 3. Vamos ler? Capítulo 2, de 1 ao 3. 1, 2, 3 e já. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que todo o tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também andamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo, ele pega esses 3 primeiros versículos e ele vai fazer uma análise sobre a nossa vida. E ele vê que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos aqui, espiritualmente, é claro. Mortos nos nossos delitos e pecados. Por que ele diz mortos nos nossos delitos e pecados? Mortos espiritualmente. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. Deus é a fonte da vida. E se nós estamos separados de Deus, Márcio, nós estamos mortos espiritualmente. É essa análise que Paulo vai fazendo. Quando chega no versículo 3, versículo 2 e 3, vocês já leram aí, Paulo não diz que ele está apenas morto, mas que todos
é escravos. Não diz que ele está apenas morto espiritualmente. Além de estar morto, ele diz, ainda são escravos. Deixa eu ler, o 2 e o 3, volta o 2, eu vou ler rapidinho. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O 3, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Nós não estávamos apenas mortos, nós éramos escravos de Satanás, escravos da nossa carne, escravos das nossas próprias vontades. Os irmãos conseguem ver isso ali? Digam amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Andávamos, diz o texto, segundo o curso deste mundo. Andávamos segundo as potestades do ar. Andávamos segundo a inclinação da carne. Isso não é ser escravo, irmãos? Escravos do mundo. É isso mesmo. E aqui, nesse versículo, fala de 3 grandes inimigos que nós temos que enfrentar. 3 grandes inimigos, carne, os pensamentos e a vontade. 3 grandes inimigos, amados, terríveis, que nós temos que enfrentar. Primeiro inimigo que ele fala aqui é a nossa própria carne. E a carne é terrível. A nossa natureza é caída. É a nossa carne, irmãos, a nossa natureza é caída. É aquilo que nos puxa. A nossa carne é aquilo que nos arrasta para o pecado. É aquilo que nos distancia de Deus. Fala a verdade, irmãos. Há uma luta todo dia, carne e espírito. Pela carne, você não estaria aqui nessa noite ouvindo essa palavra, não. Você tinha ficado em casa assistindo Netflix, ou vendo um jogo lá da série B, ou vendo filme, comendo pipoca. Pela carne você não viria. Então, é um inimigo que nós temos que enfrentar todo dia. Todo dia. Ela nos arrasta. A nossa carne, pastor Luciano, clama para pecar. Clama para pecar. E vamos parar de ser hipócrita. O pecado não vem falar que ele é ruim, não. Ele é ruim contra Deus. Mas se nós tivermos espiritualidade, Miriam, o pecado é bom, irmãos. Você vai achar uma absurdo eu falar isso. Vai falar que a prostituição não é bom. Vai falar que você atender a sua carne, o que ela quiser, não é bom. Então é uma luta constante. É um inimigo que nós temos que vencer diariamente. Diariamente. Por quê? Porque, irmã Maria, ela nos arrasta para longe de Deus. Ela nos arrasta para pecar. Ninguém queria estar aqui, irmão. Nós estamos aqui porque queremos fortalecer o nosso espírito. Se nós não estivermos bem espiritualmente, nós não vamos estar de pé na presença do Senhor. Não vem com hipocrisia. Quando você chega para um jovem e fala assim, meu filho, aceita Jesus, que o mundo não tem nada de bom para você. A maior mentira que você está dizendo para ele. O mundo está cheio de coisa boa para ele, porque a carne só tende a pecar. Agora, se você disser assim, meu jovem, aceita Jesus, porque o mundo não tem nada de bom espiritualmente para você, aí você está falando a verdade. Tá ou não tá, meus amados? Amém. Então toma cuidado com a sua carne. Conheça o limite. Não, pastor, eu sei até onde eu posso ir. Você não sabe não, rapaz. Não brinca com a tua carne. Não brinca. Glória a Deus. O segundo período que a gente enfrenta aqui, Jesus de Nazaré, vou parar de falar, né? O segundo período que a gente encontra aqui, queridos, é a potestade do ar. Quem é a potestade do ar? Satanás. E ele usa a nossa carne, irmãos. Ele usa a nossa carne. Deus Santo. Aleluia. Aleluia. A potestade do ar usa a nossa carne para te levar a pecar contra Deus. Isso é um perigo. Cuidado. Aleluia.
Depois você está andando segundo o curso do mundo. Aleluia. Andar segundo o curso do mundo, o que é isso, pastor? Desculpa, mas eu vou usar aqui. Quem tem cachorro aqui? É o cachorrinho de estimação. De vez em quando você dá uma voltinha com ele na coleira. Tem a coleirinha lá para dar uma voltinha com ele na Praça de Nogueira. Já vi, irmã Patrícia, você e a Rebeca andar com ele. Andar segundo o curso do mundo é aceitar uma coleira do diabo no seu pescoço. Está escrito ali, ó. Andando segundo o curso do mundo é aceitar o diabo te colocar uma coleira. Larga isso, meu irmão. Arranca isso, quebra isso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Como é isso? Você vira escravo. Quem domina o cachorro obedece, tem que obedecer. E Fernando, aqueles cachorrinhos bonitinhos que chama aquela raça? Não vou falar isso não. Aí se ele correr ali na rua, está na coleira, o Fernando segura, porque um shih tzu custa R$1.500. Você vai querer perder? Não. Então você se torna escravo de quem tem o poder na coleira. E quem anda segundo o curso do mundo está com a coleira do diabo no pescoço. Larga isto, que isso quebre nesta noite. E você se livre das amarras do diabo em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu vou caminhar para terminar. Se o pecado trabalha contra nós, irmãos, nós temos um alívio. Deus trabalha por nós. Versículo 4 do capítulo 2. Olha como Deus trabalha por nós. Se o pecado trabalha contra nós, eu falei muito dele, pastor Bruno. Eu quero terminar, para eu cumprir meu horário, dizendo isso aqui. Se o pecado trabalha contra nós, irmã Nilce, Deus trabalha por nós. Vamos ler o versículo 4 do capítulo 2. 1, 2, 3 e já. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, eu acho que vale a pena ler de novo. Vamos lá? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos ama. Se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. Deus nos amou. Amou em que está? No estado de miséria, no estado de mortos espiritualmente, no estado de depravação, no estado de pecado, aleluia. Apesar de tudo isto, Deus nos amou. Deus não nos amou por causa dos méritos, pastor Raimundo. Mérito nós não temos, pastor Luciano. Nos amou pela graça, nos amou porque Ele é misericordioso. Se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós e nos ama. Aleluia. 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 Ele nos amou pelos nossos deméritos. Não amou pelos nossos méritos, não. Ele nos amou pelos nossos deméritos. Que demérito, pastor? Quando nós éramos fracos, isso é um demérito, irmão? É ou não é? Um demérito. Desculpa, mas quando nós éramos sem vergonha e gostava de pecar e pecava toda hora, vieram hoje, vai tomar uma bala, não quero nem saber, lá vai almoçar. Foi vocês que vieram e Deus não fala com quem não está aqui. Deus fala com quem está aqui. Nos amou nos nossos deméritos, quando nós éramos uns caras de pau que tem que passar óleo de peroba na nossa cara. Isso é demérito, quando nós pecamos, Neuza. Ele nos amou, ele orou e falou assim: não concordo com o que você faz, mas eu te amo, eu te resgato lá na cruz do Calvário. Aleluia. Ele mudou o nosso coração de pedra num coração de carne. Ele nos tira da escravidão. Aleluia. Ele arranca a coleira que estava em nós e nos faz assentar em lugares celestiais. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu li um versículo que assentado em lugares celestiais. Eu li, não? Lembro sim, não sei qual que é. Vai jogando aí. É um desses aí. Ele nos tira. Aí, esse aí. Deixa isso aí. Ele arranca a coleira do diabo. Olha lá. Nos faz assentar. E nos ressuscitou. Vamos ler todos juntos. Fica de pé. Vamos embora. Vamos falar mais nada. Tá bom, Davi. Eu falei que terminar. 5 para 9 e vai ser 5 para 9. Amém? Tenho certeza que Deus falou o coração de vocês. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Arrancou a coleira.
Ele nos resgatou pelos nossos deméritos. Éramos sem vergonha. Você era um pecador, aleluia. E olha o que ele te faz: assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Quando você recebe essa palavra, dá uma glória a Deus. Pega a palavra sobre o mundo, vamos orar, vamos embora. Não desvia, crente. Não deixe o teu pé arredar da presença do Senhor. Amém? Fique firme na presença do Senhor. Os meninos estão nos visitando, nós somos assim mesmo, tá, querido? Não estranha não. Mas amém. É assim que nós vamos aprender a palavra do Senhor. Pode orar, pastor. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor Deus, pela tua maravilhosa palavra, Senhor Deus, soou, Deus. Ó Pai querido, de maneira brilhante em nossos corações, em nossas vidas, Senhor Deus. E muito obrigado, ó Pai, pelo teu Santo Espírito derramado sobre nós, que a tua palavra possa permanecer nos nossos corações, meu Deus, e que nós possamos guardar, meu Deus, tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite, em nossos corações, em nossas vidas, Senhor Deus, porque o teu Santo Espírito é aquele que trabalha em nós e através de nós, e nós queremos, meu Deus, ser usado por Ti, ó Pai, e portanto que toda obra contrária, Senhor Deus, todo levante, Deus, do inimigo caia por terra, mas que a tua palavra permaneça e permaneça. Meu Deus, aleluia. Deus, aleluia. Santo de Deus, muito obrigado, porque ainda no dia de hoje o Senhor fala com a tua igreja, o Senhor fala com o teu povo, Deus, e nesta noite não foi diferente. Portanto, todos nós que aqui estamos, Senhor Deus, nos ajuda a colocar no nosso coração a tua santa palavra, e assim, ó Deus, nós conseguimos fortalecidos no Senhor sempre, através do teu Santo Espírito, ao que nós te pedimos e te rogamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Obrigado pela sua presença. Não esqueça, quinta é a Santa Ceia. Vamos estar aqui. E me ajude a trazer a campanha do dia para nós ajudarmos as famílias carentes da igreja. Deus abençoe a todos. A bênção é com o pastor ou quem ele delegar. Amém? Verdade, amados. Sexta-feira é aniversário do nosso pastor. E ele pediu para convocar todo o campo para estar lá. Um culto e ações de graça. E a ceia também, ela foi antecipada do dia 21 para o dia 14, sexta-feira. Amém? Companheiro Eliseu, dando bênçãos, vendo as suas mãos, vai em paz. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sempre conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Cumprimento a teu irmão, Deus